O dia do funeral do meu irmão começou antes mesmo que o sol rompesse as nuvens pesadas daquela manhã. O céu parecia chorar junto, cinzento e úmido, como se carregasse a mesma exaustão que eu sentia no peito. Não era só a perda de sangue, de família, era também o peso de memórias que voltavam como ecos. Meu irmão sempre fora a base, o homem do campo, aquele que preferiu a terra ao concreto, o cheiro de gado ao das cidades. Eu segui outro caminho, e por mais que nunca tenhamos nos afastado de fato, sempre existiu entre nós um abismo de escolhas. Estar ali, diante do caixão coberto de flores, fez com que essa distância se tornasse irrelevante, como se tudo o que realmente importava tivesse se dissolvido em silêncio. Havia parentes que não via há anos, gente que cumprimentava mais por obrigação do que por laços reais. Mas nenhum deles parecia entender o que aquela perda representava para mim. Quando os punhos de terra começaram a cair sobre a madeira, cada batida surda era como um lembrete de que algo que sustentava parte da minha história estava sendo enterrado junto. Depois do enterro, quando todos se dispersaram entre abraços mecânicos e promessas que nunca seriam cumpridas, fui chamado ao cartório. A voz grave do advogado, misturada ao ranger das cadeiras velhas da sala, trouxe uma revelação que me fez congelar por instantes. Meu irmão, em sua ausência de palavras nos últimos anos, havia me deixado tudo: o rancho, o gado e uma quantia que soava absurda demais para a minha realidade: 12 milhões. Nunca imaginei que ele tivesse acumulado tanto, que tivesse transformado aquela terra, que parecia apenas poeira e suor, em uma fortuna. Senti uma mistura de choque, gratidão e um certo desconforto. Não pela herança em si, mas pelo vazio que ela deixava exposto. Ele não estava mais aqui para explicar, para justificar, para dizer por que havia escolhido a mim e não outros parentes. Enquanto o advogado lia cada cláusula, cada detalhe sobre o rancho, as cercas, os animais e os investimentos, eu tentava manter a postura. O peso da farda que um dia usei parecia ainda estar em meus ombros, exigindo disciplina até nos momentos mais íntimos. Mas dentro de mim, o coração batia como em marcha forçada. Eu me perguntava se seria digno da confiança dele, se estaria preparado para carregar adiante um legado que não construí com minhas próprias mãos. O silêncio da sala foi interrompido apenas quando precisei assinar papéis, receber chaves, documentos e orientações práticas. Tudo me parecia distante, como se fosse uma peça em um tabuleiro que de repente tivesse mudado de lado. Naquela mesma tarde, dirigi sem rumo pelas estradas de terra que levavam ao rancho. O vento levantava poeira no horizonte e as cercas de arame farpado pareciam me observar com desconfiança. Lembrei-me de quando, ainda menino, meu irmão me levava para andar a cavalo, dizendo que a terra ensinava mais que qualquer livro. Eu ria, achava tolice, e hoje percebia que talvez ele tivesse razão. Aquele pedaço de chão agora era meu, e mais que terra e gado, era um fardo de responsabilidade, de história, de sangue. Enquanto avançava pelo portão de madeira, já desgastado, um cheiro forte de campo me invadiu. O mugido distante dos animais e o canto abafado dos pássaros pareciam saudar minha chegada, mas também testar minha resistência. Não havia festa, não havia recepção calorosa, apenas a solidão pesada de quem entende que a vida não espera por respostas. Fui recebido pelos funcionários que trabalhavam ali havia anos, rostos marcados pelo sol, olhares que carregavam a mesma dúvida que eu. O que faria aquele homem, vindo da cidade, irmão do patrão, com tudo aquilo agora? Cumprimentei a todos com firmeza, tentando disfarçar a insegurança, mas cada aperto de mão parecia uma interrogação silenciosa. Naquela noite, já deitado no quarto que fora de meu irmão, olhei ao redor e senti como se o espaço ainda respirasse sua presença. Havia fotografias antigas, um chapéu pendurado atrás da porta, o cheiro de couro e madeira impregnando cada canto. Era como se ele tivesse apenas saído por alguns instantes e pudesse voltar a qualquer momento. Mas a realidade me lembrava que não haveria retorno. O que havia restado era a herança, não só de bens, mas de uma vida inteira dedicada a um propósito que agora recaía sobre mim.
Adormeci com pensamentos emaranhados entre a dor da perda e o peso do inesperado. Não fazia ideia de que aquela herança, tão carregada de simbolismo, seria também o gatilho para o retorno de alguém que eu julgava perdido, meu próprio filho. Ainda não sabia, mas o silêncio daquela primeira noite no rancho logo seria quebrado por uma presença que ressurgiria não por amor, mas por interesse. A história ainda estava apenas começando, e o rancho que parecia um refúgio seria palco de reencontros que eu jamais havia imaginado. A estrada que me levava de volta para o rancho naquela tarde parecia interminável. Um fio de terra e asfalto que se estendia entre o peso do luto e o choque da herança que agora repousava em minhas mãos. Eu dirigia com as janelas abertas, deixando o vento seco bater no rosto, como se aquela aspereza pudesse organizar os pensamentos que se embaralhavam na minha cabeça. O ronco do motor era o único som constante, um companheiro mecânico que preenchia o vazio de uma viagem solitária. Não havia música, não havia vozes, apenas a lembrança do advogado repetindo números e cláusulas, valores e responsabilidades, enquanto meu coração insistia em retornar ao momento em que punhados de terra batiam contra o caixão do meu irmão. A vida tinha esse dom cruel de não dar tempo para que a dor respirasse antes de exigir postura, e eu sentia que cada quilômetro percorrido me afastava do luto e me aproximava de uma nova guerra, silenciosa, mas tão pesada quanto as que travei dentro e fora de farda. A estrada não era só um caminho físico, era também uma metáfora incômoda. De um lado, o passado, as memórias de infância com meu irmão, o som dos cascos dos cavalos, as gargalhadas simples nas tardes de sol, os conselhos que eu muitas vezes ignorei. Do outro lado, o futuro, cercas para cuidar, gado para manter, terras que exigiam decisão e firmeza. No meio disso tudo, eu, um homem que já havia vivido batalhas em campos que não eram de terra, mas de disciplina e estratégia, e que agora precisava aprender uma nova forma de estar no mundo. Sentia que, ao herdar o rancho, não havia apenas recebido bens, mas também uma herança invisível. O olhar desconfiado dos funcionários, a expectativa dos vizinhos, o silêncio da família distante que talvez esperasse outra decisão do testamento. A cada curva da estrada, eu revivia o momento em que ouvi os números que compunham a herança. 12 milhões. O valor parecia ecoar dentro de mim, quase como uma provocação. Não que eu fosse um homem de ambições desmedidas. Minha vida inteira foi pautada pela disciplina e pelo suficiente, mas saber que uma quantia como aquela agora estava sob minha responsabilidade era como carregar uma granada com o pino já solto. Qualquer descuido, qualquer fraqueza, e tudo poderia explodir. Não eram apenas cifras, eram escolhas, eram portas abertas e outras tantas fechadas. E, acima de tudo, era um fardo que poderia atrair pessoas que há muito haviam se afastado de mim. Não por falta de amor, mas por desprezo, desinteresse ou egoísmo. No fundo, eu já pressentia que o dinheiro seria menos herança e mais isca. A poeira levantada pelos pneus começava a se acumular nos vidros, e o cheiro de campo invadia o carro, trazendo consigo lembranças que vinham como facas afiadas. Recordei-me da última vez que estive com meu irmão antes de sua saúde declinar. Ele me olhou com aquele jeito sério que sempre teve, como se medisse minhas escolhas sem dizer uma palavra, e falou apenas: "A terra cobra respeito. Quem não respeita, perde." Na época, achei que era mais uma de suas frases de efeito, aquelas que soavam como filosofia de quem passa a vida no campo. Hoje, repetida em minha memória, parecia quase uma profecia. O rancho não era apenas herança, era um teste, e eu teria de provar se estava à altura. O silêncio da estrada de volta não era apenas exterior, era também interno. Eu tentava organizar pensamentos, criar planos, estruturar uma rotina que ainda não existia, mas sempre voltava ao mesmo ponto. Estava sozinho. Minha esposa já não estava ao meu lado há anos, levada pelo desgaste das diferenças e pelo tempo que a vida militar me tomou. Meu filho, esse já fazia muito tempo que não me chamava de pai. O silêncio entre nós se tornara tão denso que às vezes eu me perguntava se ainda reconheceria sua voz. Não havia ligações em feriados, não havia visitas nos aniversários,
apenas um afastamento frio, quase calculado, como se minha presença fosse um fardo a ser esquecido. A herança que agora eu carregava nas mãos ainda não havia mostrado suas consequências, mas algo dentro de mim dizia que aquele silêncio não duraria muito. Quando finalmente avistei o portão do rancho à distância, com sua madeira envelhecida e o brasão simples gravado na entrada, senti uma mistura de cansaço e alívio. Era como se, depois de toda uma vida de disciplina, eu estivesse chegando ao verdadeiro campo de batalha. O vento fazia ranger as dobradiças do portão, e cada rangido parecia um aviso. Dali em diante, nada seria simples. Havia animais que precisavam de cuidado, terras que pediam dedicação, funcionários que esperavam orientação. E, acima de tudo, havia a sombra do meu irmão pairando sobre cada detalhe, como se sua ausência fosse um comandante invisível. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos parado, apenas observando o horizonte. O sol começava a cair, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastavam com a melancolia que carregava. A estrada de volta havia sido longa, mas não havia respondido a nenhuma das perguntas que me acompanhavam. O que fazer com a herança? Como honrar o legado de meu irmão? E, sobretudo, até quando o silêncio se manteria antes de ser quebrado por aqueles que já haviam me virado as costas? Eu ainda não sabia, mas pressentia que aquela estrada que parecia tão deserta, em breve seria cruzada por passos que eu não ouvia há anos, passos de alguém que retornaria não por amor, mas pela cobiça que o tilintar invisível dos milhões despertava. Naquele instante, percebi que o silêncio da estrada de volta havia sido apenas uma pausa. A verdadeira tempestade ainda estava para vir, e eu precisaria estar preparado. Não com armas ou farda, mas com a frieza e a inteligência que aprendi a cultivar em uma vida inteira de disciplina. O rancho seria meu refúgio e também minha trincheira. E sem saber exatamente quando, a estrada traria de volta um rosto que eu julgava perdido, o do meu próprio filho. No dia seguinte, ao amanhecer, decidi que não poderia mais adiar a primeira visita oficial ao rancho como seu novo dono. A noite havia sido inquieta, marcada por sonhos confusos em que meu irmão ainda estava vivo, sentado na varanda com o mesmo chapéu surrado, me olhando em silêncio como se esperasse que eu dissesse algo que nunca vinha. O vento soprava forte quando saí, levantando poeira fina e fazendo ranger os galhos das árvores ao redor da casa principal. A cada passo em direção à porteira, senti que não era apenas o chão que se movia sob meus pés, mas um peso simbólico que me puxava para baixo, como se aquelas terras exigissem de mim uma reverência. Quando empurrei o portão de madeira, o som seco ecoou pelo campo como um aviso. Dali para frente não havia volta. Aquele era o território que eu precisava aprender a carregar. Os primeiros metros dentro do rancho me pareceram diferentes de todas as lembranças que eu tinha do lugar. O cheiro de terra molhada pela noite misturava-se ao odor forte do gado que mugia ao longe, e as construções antigas, o celeiro, a cocheira, a casa dos funcionários, mantinham uma dignidade silenciosa, como se fossem soldados em formação aguardando ordens. Senti uma estranha familiaridade, ainda que fosse um terreno em que eu jamais havia enraizado minha vida. Diferente das marchas e formações que guiaram minha juventude, aqui não havia trompetes nem comandos, apenas o ritmo lento da natureza e do trabalho diário, um compasso que exigia outro tipo de disciplina. Ao atravessar o pátio principal, alguns funcionários me observaram discretamente. Eram homens e mulheres acostumados ao olhar firme do meu irmão, ao seu jeito prático de resolver problemas e de lidar com a terra. Agora, viam diante deles alguém que vinha de outra vida, de outro campo de batalha. Cumprimentei-os um a um, com a mesma firmeza com que um oficial cumprimenta seus subordinados, mas senti em seus olhos a dúvida silenciosa. Estariam essas terras em boas mãos? Não julguei mal aquele questionamento, pois eu mesmo ainda não sabia a resposta. Pedi que continuassem seu trabalho e que não mudassem nada por enquanto, pois primeiro eu precisava compreender o que havia sido deixado ali antes de ousar alterar qualquer rotina. A casa principal do rancho me recebeu com um silêncio quase sufocante. As paredes eram revestidas por fotografias antigas, algumas já desbotadas pelo tempo, mostrando meu irmão em diferentes fases da vida, sorrindo ao lado do gado,
erguendo cercas, participando de leilões. A cada imagem, eu via o homem que havia dedicado sua existência a erguer aquele legado. Entrei no escritório dele e, ao abrir a porta, fui invadido por um cheiro de couro e papel, misturado ao de café envelhecido. A mesa estava coberta por pilhas de documentos, anotações de despesas, registros de nascimentos de bezerros, contratos de venda. Tudo organizado à sua maneira. Um caos que só ele parecia entender, mas que agora cabia a mim decifrar. Passei a mão por uma das pilhas de papéis e encontrei seu caderno de anotações pessoais, repleto de letras firmes, sem rodeios, com frases curtas como ordens militares: consertar cerca norte, vacinar lote 3, conversar com Zé sobre a colheita. Ali estava condensada a vida de um homem que nunca abandonou a prática, nem deixou que a terra ficasse sem comando. Sentei-me na cadeira dele, sentindo a madeira dura contra as costas, e por um momento fechei os olhos. Era quase possível ouvir a respiração do meu irmão, como se ele ainda estivesse ali, inclinado sobre os papéis. Senti uma pontada de melancolia e também de responsabilidade, pois aquela cadeira agora era minha, e com ela vinham as decisões que poderiam manter ou destruir tudo o que ele havia construído. Abri a gaveta e encontrei uma caixa de madeira, onde guardava uma medalha antiga de campanha, herança de nosso pai. Ao tocar aquele objeto, compreendi que meu irmão não havia apenas me deixado bens, mas também um legado silencioso de disciplina e honra, uma linha invisível que unia nossas histórias de forma que eu jamais havia percebido. Decidi caminhar até os currais. O sol já se erguia alto, queimando a pele e iluminando a vastidão das terras. Vi o gado espalhado pelo pasto, os peões trabalhando com movimentos firmes e ritmados, como se cada gesto fosse fruto de anos de repetição. Um dos mais antigos funcionários, um homem de mãos calejadas e olhar firme, aproximou-se e disse: "Seu irmão confiava que o senhor saberia cuidar daqui." Não respondi de imediato. Apenas assenti com a cabeça. Sabia que não era hora de promessas, mas sim de observação. O respeito não se conquista com palavras, mas com presença. Enquanto percorria o rancho, percebi que cada detalhe parecia cobrar de mim uma postura. As cercas precisavam de reparo. As telhas de algumas construções estavam lascadas. O curral mostrava sinais de desgaste. Ao mesmo tempo, percebia também a vitalidade. Animais bem cuidados, pasto fértil, funcionários disciplinados. Era como se a herança fosse um soldado ferido, mas ainda em pé, aguardando um comandante que soubesse guiá-lo. E ali estava eu, tentando compreender se teria força para assumir esse papel. Quando a noite caiu, sentei-me novamente na varanda da casa principal. O silêncio do campo era diferente do silêncio da cidade. Ele não era vazio, mas preenchido por grilos, pelo mugido distante e pelo sopro do vento. A lua iluminava as terras como um holofote natural, e naquele instante percebi a solidão que me acompanharia dali em diante. Não era apenas a ausência do meu irmão, mas também a distância de meu próprio filho, cuja ausência pesava tanto quanto qualquer perda. No entanto, algo dentro de mim dizia que aquele vazio não permaneceria intacto. Eu não sabia quando, mas a herança que agora carregava já começava a se tornar um chamado, e quem havia se afastado por desprezo talvez fosse atraído de volta, não por amor, mas pela cobiça. Naquela noite, ao fechar os olhos, compreendi que o primeiro passo dentro do rancho não havia sido apenas físico. Era também um mergulho na memória, um enfrentamento com o passado e um pacto silencioso com o futuro. Eu ainda não sabia o que estava por vir, mas tinha certeza de que a terra, os gados e os milhões seriam mais do que uma herança. Seriam uma prova. E essa prova logo atrairia aqueles que haviam me deixado para trás, começando por alguém cujo silêncio já durava anos demais: meu próprio filho. Os dias seguintes ao primeiro mergulho no rancho foram marcados por uma rotina silenciosa, quase cerimonial, em que eu me obrigava a caminhar pelos espaços que antes pertenciam ao meu irmão, como se estivesse fazendo uma ronda de reconhecimento em território desconhecido. A cada manhã eu acordava com o canto distante dos galos e o mugido do gado ecoando pelos campos, e em vez de me sentir acolhido por aquele ciclo,
Percebia que a solidão se instalava como uma sombra invisível. Eu almoçava sozinho, sentado à mesa larga da casa principal, encarando as cadeiras vazias como se elas guardassem memórias de conversas que não tive, de presenças que não retornariam. À noite, o silêncio parecia ganhar corpo, rondando os corredores da casa com a persistência de um vigia que nunca dorme. E foi nesse ambiente de recolhimento absoluto que a interrupção veio, primeiro como um ruído discreto, depois como uma presença inegável que eu jamais havia esperado rever. A chegada não aconteceu com anúncio formal, ou aviso antecipado. Veio como um tropeço do destino, na forma de uma ligação curta, seca, que quebrou meu silêncio como se fosse uma rajada de vento arrancando a porta de uma casa. O telefone fixo da sala tocou em uma manhã cinzenta, e por um instante hesitei antes de atender, imaginando que pudesse ser o advogado trazendo novos documentos ou algum funcionário relatando um problema. A voz que ouvi do outro lado, no entanto, foi um soco no estômago. Pai, a palavra saiu hesitante, quase engasgada, mas reconhecível demais para ser confundida. Era ele, meu filho, cuja ausência já se estendia por anos, cujo silêncio havia se tornado parte da minha rotina como uma cicatriz que não desaparece. Por um momento fiquei em mudez absoluta, com o ouvido grudado no telefone, como se precisasse confirmar que não estava sonhando. Do outro lado, o breve silêncio dele foi logo substituído por frases rápidas, apressadas, cheias de uma cordialidade ensaiada que não me enganava. Dizia que sentia falta, que havia pensado muito em mim, que queria me visitar. Eu ouvi tudo sem interromper, apenas absorvendo a contradição entre a súbita ternura de suas palavras e o abismo que havia nos separado por tanto tempo. Não perguntei como descobrira sobre o rancho ou sobre a herança. Não era preciso. Eu sabia que notícias como aquelas corriam como pólvora em família, atravessando parentes distantes e amigos de ocasião, até chegar inevitavelmente aos ouvidos de quem havia se afastado. A ligação terminou tão rápido quanto começou, e antes que eu pudesse organizar os pensamentos, já havia marcado sua vinda. Ao desligar o telefone, fiquei parado no meio da sala, olhando para as paredes cobertas de fotografias do meu irmão, quase como se buscasse nele alguma orientação sobre como reagir. Meu coração batia forte, não por alegria, mas por uma estranha mistura de expectativa e desconfiança. Na tarde seguinte, a solidão que marcava o rancho foi rompida pelo som de pneus avançando pela estrada de terra até a porteira. Do alto da varanda, vi o carro se aproximar levantando poeira, e meu corpo inteiro se enrijeceu como se estivesse prestes a enfrentar uma inspeção militar. Quando a porta do veículo se abriu e meu filho desceu, por um instante, o tempo pareceu se embaralhar. Eu vi o menino que um dia levei pela mão para a escola. Vi o adolescente que me enfrentava em silêncio quando eu lhe pedia disciplina. E vi também o homem adulto que escolhera cortar laços comigo sem oferecer explicações. Agora, diante de mim, havia um sorriso ensaiado, um olhar calculado, uma postura que tentava disfarçar o interesse por trás da máscara de afeto. Ele me abraçou com uma firmeza estranha, como se quisesse encenar uma reconciliação. Eu, por disciplina e por dignidade, correspondi sem entusiasmo, mantendo os braços em volta dele apenas pelo tempo necessário. Suas primeiras palavras foram elogios ao rancho, comentários sobre como o lugar era bonito e bem cuidado, como se tentasse situar-se dentro daquele território antes de assumir o real motivo de sua presença. Falava demais, preenchia o ar com frases soltas, como quem deseja mascarar o vazio de uma ausência longa demais. Eu o ouvi em silêncio, avaliando cada gesto, cada pausa, cada tentativa de criar um ambiente de proximidade. No fundo, a solidão que me acompanhara nos últimos dias agora parecia dar lugar a outra forma de vazio, a da presença que chega não por amor, mas por necessidade. A noite caiu e nos sentamos à mesa do jantar. Pela primeira vez desde que havia herdado o rancho, não comi sozinho. Ainda assim, não senti companhia, apenas um teatro mal ensaiado em que cada fala dele parecia um ato forçado. Quando o assunto se voltou para o futuro, para o que eu pretendia fazer com as terras, os gados e a herança,
Sua voz ganhou um brilho que não se via quando falava de saudades ou lembranças. Era como se a verdadeira motivação finalmente tivesse se revelado, mesmo que ele não admitisse em palavras diretas. A solidão que por dias havia sido um manto silencioso, agora se transformava em alerta, em desconfiança, em preparação para algo que eu sabia que precisaria enfrentar com calma, estratégia e a mesma frieza com que tantas vezes conduzi missões. Naquela noite, quando voltei para o quarto, fiquei sentado por longos minutos encarando a escuridão. O rancho já não era apenas herança e responsabilidade. Agora era também palco de reencontros que eu jamais havia planejado. A solidão, que me parecia quase insuportável, havia sido interrompida, mas não pelo alívio que se espera ao reencontrar um filho, e sim por um prenúncio de conflito. Eu sabia que aquele retorno não vinha para me oferecer apoio ou companhia, mas para medir, avaliar e possivelmente reivindicar. O silêncio que antes me acompanhava havia se quebrado, mas o que surgia em seu lugar era ainda mais denso. A certeza de que minha maior batalha ainda estava por começar. A manhã seguinte ao reencontro trouxe consigo um céu pesado, nuvens espessas que pareciam prenunciar chuva, mas que demoravam a se desfazer em gotas. O rancho despertava com seus sons costumeiros, o mugido distante do gado, o chiar metálico das porteiras, o murmúrio dos peões que já estavam no trabalho. Mas dentro da casa pairava um silêncio desconfortável, preenchido apenas pelo tilintar dos talheres, quando me sentei à mesa para o café da manhã. Meu filho, que havia dormido em um dos quartos de hóspedes, desceu minutos depois arrumado demais para quem passaria o dia no campo. Camisa alinhada, cabelo penteado, olhar que buscava o meu com um excesso de simpatia que soava falso. Sentou-se à minha frente e começou a falar de tudo e de nada, relembrando histórias que há muito havia deixado de lado, como se quisesse criar uma ponte improvisada sobre um abismo que ele mesmo cavou ao longo dos anos. As palavras que usava eram cuidadosas, ensaiadas, carregadas de uma saudade que eu não reconhecia como verdadeira. Falava de como sentia falta da família, de como se arrependia de certas escolhas, de como desejava reconstruir laços. Eu ouvia, sem interromper, apenas mexendo o café devagar, deixando o vapor subir e se dissipar no ar, como se fosse um reflexo do que acontecia dentro de mim. Nada permanecia sólido. Tudo se desfazia antes de ter forma. Eu sabia que aquelas frases não eram confissões sinceras, mas ferramentas. A hipocrisia se entranhava em cada gesto, em cada sorriso forçado, e ainda assim eu mantinha a calma, como sempre fiz quando me vi diante de adversários que tentavam disfarçar intenções. No fundo, não era difícil perceber o que o movia. Meu filho não viera por saudade, mas pela herança que agora me pertencia. As terras, o gado, os milhões. Ele falava do rancho como quem fala de um investimento. Elogiava a forma como meu irmão havia administrado aquilo tudo, como se preparasse o terreno para insinuar que poderia ajudar a dar continuidade. A cada palavra, sua voz carregava mais interesse do que afeto. E eu, sentado à mesa, via diante de mim não apenas um filho que havia se afastado, mas um homem que retornava movido pela cobiça, como se o laço de sangue pudesse ser usado como chave para abrir cofres e portões. Ao longo do dia, ele se ofereceu para me acompanhar nas tarefas. Caminhou ao meu lado até o curral, fez perguntas sobre o rebanho, sobre os funcionários, elogiou a organização das contas que eu começava a revisar. Mas seus olhos não observavam a terra, nem os animais, nem os trabalhadores. Eles mediam números, calculavam possibilidades, vasculhavam espaços como quem mapeia um território antes de invadi-lo. Em certos momentos percebi que ele tentava conduzir a conversa para temas financeiros, perguntando sobre valores de venda, sobre contratos, sobre investimentos que meu irmão teria feito. Eu respondia pouco, de forma vaga, sem entregar mais do que o necessário. O silêncio mais uma vez era minha melhor arma. À noite, quando nos sentamos novamente à mesa para jantar, a máscara começou a pesar. Ele já não conseguia esconder tanto, e a conversa se aproximava cada vez mais do que realmente queria. Falou sobre dificuldades financeiras que havia enfrentado, sobre como a vida na cidade era cara, sobre como a família dele, a esposa, os filhos,
precisavam de estabilidade. As palavras eram cuidadosamente escolhidas para soar como um pedido de aproximação, mas no fundo carregavam a intenção clara de criar justificativas para um acesso que ainda não lhe havia sido concedido. A hipocrisia, antes disfarçada de afeto, agora começava a se expor como necessidade, e essa transição não passou despercebida. Enquanto ele falava, minha mente voltava a episódios antigos. Lembrei-me de quando, em uma discussão anos atrás, ele me acusou de ser duro demais, de não compreender seus sonhos, de não ser um pai presente como ele desejava. Eu, envolto nas obrigações da farda, nos rigores do quartel, aceitei aquele afastamento como um preço pago pela disciplina que sempre carreguei. Agora vê-lo diante de mim, tentando apagar anos de silêncio com sorrisos apressados e discursos de reconciliação, apenas reforçava o quão frágil era o teatro que encenava. Não havia arrependimento ali, apenas cálculo. Terminei o jantar em silêncio, apenas observando. Não precisei confrontá-lo nem desmascará-lo de imediato. Aprendi ao longo da vida que a hipocrisia se revela sozinha, basta dar-lhe espaço. Aquele reencontro não era uma reconciliação, era um jogo. E se ele achava que poderia entrar em minha vida como quem entra em uma sala esquecida e recolher o que quisesse, estava enganado. A hipocrisia dele era evidente demais para passar despercebida, e eu já começava a preparar minha resposta, não com palavras duras ou confrontos diretos, mas com a calma estratégica de quem sabe que a melhor arma é o silêncio e a paciência. Naquela noite, quando me deitei no quarto ainda impregnado pela presença de meu irmão, senti que as fotografias nas paredes quase me observavam. Era como se ele próprio, de onde estivesse, soubesse que aquele reencontro estava longe de ser genuíno. E assim como ele cuidara da terra com firmeza, eu precisaria cuidar agora da herança com a mesma disciplina. O rancho não seria palco de oportunismos, e minha vida não seria moeda de troca para a hipocrisia de quem só lembra o nome do pai quando há fortuna em jogo. O reencontro havia acontecido, mas era apenas o início da batalha silenciosa que se armava diante de mim. Nos dias que se seguiram ao reencontro, o rancho deixou de ser apenas um espaço de silêncio e memória e começou a se tornar também um palco de movimentos calculados, sutis no início, mas que aos poucos revelavam sua verdadeira intenção. Meu filho parecia ter decidido que a melhor maneira de se infiltrar seria pela rotina, como quem se aproxima devagar de um cavalo arisco, sem fazer movimentos bruscos, mas sempre tentando encurtar a distância até conseguir montar. Acordava cedo, não tão cedo quanto os peões acostumados à lida, mas cedo o suficiente para fazer parecer que estava disposto a aprender. Vestia roupas que jamais haviam sentido o peso de um dia inteiro de trabalho no campo, mas que buscavam imitar o estilo dos homens que ali passavam a vida. Comia comigo no café da manhã, sempre com um sorriso no rosto, e oferecia-se para me acompanhar nas visitas aos currais, às pastagens, às casas de armazenamento. No início, suas perguntas eram vagas, quase inocentes. Perguntava sobre a quantidade de cabeças de gado, sobre o preço da ração, sobre o tempo médio de engorda dos animais. Eu respondia com a objetividade que aprendi a cultivar em minha vida, mas nunca me alongava. Logo percebi que não era o aprendizado que o movia, mas a coleta de informações. Ele queria saber como funcionava o coração do rancho, não para amá-lo, mas para calculá-lo. Seus olhos não brilhavam diante da beleza da terra, do cheiro da chuva recém-caída, do trabalho silencioso dos homens que erguiam cercas sob o sol. Brilhavam quando eu falava de contratos, de números, de lucros obtidos com vendas, de investimentos feitos por meu irmão em tempos passados. A cada dia, sua presença tornava-se mais constante. Não era um visitante, mas tampouco um trabalhador. Era como uma sombra que buscava se projetar sobre cada decisão, sempre oferecendo conselhos que não haviam sido pedidos, sempre tentando opinar sobre caminhos que não conhecia. Lembro-me de uma manhã em que caminhávamos lado a lado até o curral principal. Ele me olhou e disse, com um tom que tentava soar casual, que talvez fosse o caso de vender parte do rebanho e investir em maquinário moderno, quem sabe até expandir para outras áreas.
Falei pouco, apenas que meu irmão havia construído tudo com calma e disciplina, e que mudanças repentinas eram um risco desnecessário. Ele sorriu, mas no fundo percebi o incômodo. Sua pressa não combinava com a terra, mas combinava com a ambição. O que mais me impressionava era sua tentativa de mascarar interesse com afeto. Durante as refeições, falava de como sentia falta dos tempos em que vivíamos juntos, de como lembrava das pequenas lições que eu lhe dava, como se tentasse criar um fio invisível que justificasse sua presença agora. Eu o ouvia em silêncio, deixando que suas palavras ecoassem até se esvaziarem. Sabia que aquele discurso não passava de ensaio e que a verdadeira peça ainda não havia começado. Em muitos momentos, seu olhar se fixava não em mim, mas nas chaves sobre a mesa, nos documentos empilhados, nos registros do rancho. Era como se cada papel tivesse para ele mais valor do que cada lembrança. Com o passar dos dias, suas tentativas se tornaram mais ousadas. Já não se limitava a observar, mas buscava intervir. Certa vez sugeriu que eu deixasse a parte administrativa para ele, que cuidasse dos números enquanto eu me ocupava do campo. Falou como se fosse um favor, um gesto de aproximação, mas eu ouvi a proposta como o que realmente era, uma manobra para se posicionar onde as decisões mais importantes eram tomadas. Mantive o mesmo semblante calmo que aprendi a sustentar, mesmo nas situações mais tensas de minha vida militar. Não aceitei nem recusei. Apenas sorri de leve e mudei de assunto. O silêncio, mais uma vez, foi minha resposta. À noite, quando voltava ao meu quarto, eu refletia sobre o caminho que estava sendo trilhado. Não havia confronto direto ainda, mas cada gesto dele era uma batalha silenciosa, uma tentativa de testar fronteiras. Eu sabia que se cedesse 1 milímetro, logo ele exigiria 1 quilômetro. A aproximação não era afetuosa, era estratégica. Não era o retorno de um filho arrependido. Era a movimentação de um homem que via diante de si a oportunidade de transformar uma herança em ganho próprio. E assim, dia após dia, o rancho que antes me parecia apenas um espaço de lembrança e responsabilidade, começou a se tornar também um tabuleiro. Cada conversa era um movimento de peça. Cada silêncio meu era um cálculo. Cada sorriso dele era uma tentativa de disfarçar a verdadeira jogada. As primeiras tentativas de aproximação já estavam dadas, e embora ele pensasse estar no controle, eu já havia decidido que não deixaria a partida seguir nos termos dele. O rancho não seria tomado por mãos que só se lembraram de mim quando viram cifrões na herança. Ao deitar naquela noite, o som distante dos grilos e o farfalhar do vento pelas janelas me trouxeram uma sensação de alerta. Não era medo, mas vigilância. A mesma vigilância que um soldado mantém mesmo quando a guerra parece ter adormecido. Eu sabia que aquelas primeiras tentativas eram apenas o começo. Ele ainda testaria limites, ainda buscaria brechas, ainda acreditaria que poderia me convencer com discursos ensaiados, mas também sabia que, quando chegasse a hora, eu já teria preparado a resposta e que essa resposta não seria ruidosa nem impulsiva. Seria fria, calculada e definitiva. Como sempre foram as decisões que garantiram minha sobrevivência. A convivência com meu filho naquele rancho foi se transformando pouco a pouco em uma espécie de campo de batalha invisível. Não havia tiros, não havia gritos, mas cada gesto dele era um disparo velado, e cada resposta minha, ou melhor, cada ausência de resposta, era uma trincheira erguida no silêncio. Desde que chegara, ele tentava se infiltrar nos espaços mais íntimos da rotina, oferecia-se para cuidar das contas, insistia em participar das decisões, mas tudo com um ar de benevolência artificial, como se estivesse me fazendo um favor. Eu, que já havia aprendido ao longo de toda uma vida que palavras podem ser armadilhas e que reações impensadas podem custar caro, mantinha a disciplina do silêncio. Não era o silêncio da submissão, mas o silêncio calculado, estratégico, que desconcerta porque não dá ao adversário aquilo que ele mais deseja, um ponto de apoio para avançar. Durante as refeições, ele sempre puxava conversa sobre investimentos, sobre possibilidades de expansão, sobre como poderia modernizar o rancho. Falava com entusiasmo, como se fosse um visionário, mas eu apenas o ouvia,
mexendo devagar a colher no café, mastigando o pão sem pressa, deixando o eco de suas palavras se perder no ar. A cada sugestão, eu respondia com um aceno de cabeça, um "vamos pensar", ou às vezes com nada além de um olhar firme, que fazia mais barulho do que qualquer frase poderia fazer. Aprendi no quartel que um silêncio bem colocado pode ter mais peso do que uma ordem gritada, e naquele momento essa lição se revelava mais útil do que nunca. Ele começou a se impacientar. No início, interpretava meu silêncio como aceitação, como se eu estivesse absorvendo suas ideias para aplicá-las depois. Mas quando percebia que nada mudava, que nenhuma decisão era tomada a partir de suas palavras, o sorriso ensaiado começava a perder brilho. Suas visitas ao escritório tornaram-se mais frequentes. Aparecia, de repente, quando eu estava revisando os cadernos de anotações do meu irmão, tentando espiar os números, perguntando se eu precisava de ajuda para organizar os papéis. Eu fechava as pastas com calma, guardava as chaves no bolso e continuava meu trabalho sem lhe dar espaço. O silêncio, mais uma vez, era a muralha invisível que ele não conseguia escalar. Houve uma tarde em que caminhamos juntos até o pasto. O céu estava claro, o vento soprava leve, e os peões trabalhavam à distância, movimentando o gado com a habilidade de quem nasceu para aquilo. Ele aproveitou o cenário para mais uma de suas investidas, dizendo que deveríamos vender parte das terras, investir em outra região, diversificar os negócios. Falava com a empolgação de quem se imagina no controle, mas quando terminou sua explanação, eu apenas parei, olhei para o horizonte e soltei um "A terra fala por si, basta ouvi-la". Ele ficou em silêncio, esperando que eu dissesse mais, mas não disse. O vazio da minha resposta foi como um golpe, e naquele momento percebi que ele começava a entender que não teria em mim um aliado fácil. Naquela mesma noite, notei um certo nervosismo em seus gestos. Andava de um lado para o outro, mexia no celular com frequência, como se buscasse reforço externo para aquilo que não conseguia conquistar dentro do rancho. Falava da esposa, dos filhos, de como eles estavam animados com a ideia de visitar o lugar em breve. Mas até mesmo nessas frases havia uma estratégia. Não era convite, era pressão. Queria trazer mais olhos, mais bocas, mais presenças que lhe dessem força na tentativa de me cercar. Eu apenas ouvi, mantive o semblante calmo e ao final disse: "O rancho tem espaço para todos, mas não é espaço para pressa". Ele não soube responder. Com o passar dos dias, percebi que meu silêncio começava a operar uma transformação invisível. Se no início ele o via como fraqueza, agora o interpretava como obstáculo. Ele não sabia se eu estava planejando algo, se tinha cartas guardadas, se realmente o considerava ou se já o havia descartado. Essa dúvida era a arma mais poderosa que eu poderia ter. Em muitos momentos, o via me observando em silêncio, como se tentasse decifrar meus pensamentos, mas encontrava apenas uma muralha. E quanto mais ele tentava adivinhar, mais se perdia. À noite, deitado no quarto ainda impregnado pelo cheiro de madeira antiga, eu refletia sobre como aquele silêncio não era apenas estratégia contra ele, mas também contra mim mesmo. Era a forma que encontrei de não me deixar dominar pela raiva ou pela mágoa. Ele havia me abandonado, havia me virado as costas quando eu mais precisava de família, e agora retornava como se nada tivesse acontecido. A vontade de confrontá-lo diretamente, de jogar na sua cara cada ausência, cada ferida, existia. Mas a disciplina que carrego dentro de mim falava mais alto. Não é na explosão que se vence uma guerra, mas na paciência. Assim, o rancho se tornou um cenário de diálogos desequilibrados em que ele falava demais e eu respondia de menos. E a cada silêncio meu, mais a hipocrisia dele se revelava. Não era preciso gritar, nem acusar. Bastava observar, bastava esperar. Porque cedo ou tarde, aquele jogo de intenções se tornaria insustentável, e ele mesmo se entregaria. Eu apenas precisava estar pronto, no momento certo, para usar a disciplina do silêncio como resposta definitiva. Naquela semana, ao caminhar pela varanda ao anoitecer, vi a lua alta iluminando os campos e percebi que a guerra que se aproximava não seria feita de armas, mas de resistências. E naquele campo, eu ainda era o mais preparado.
O silêncio, que para muitos é vazio, para mim sempre foi armadura. E eu sabia que seria ele, e não as palavras, que me protegeria da cobiça que agora rondava o rancho. As tentativas do meu filho em se aproximar e se infiltrar nas engrenagens do rancho já não me surpreendiam. A cada dia que passava, eu via mais claramente o quanto sua presença ali não era fruto de saudade, mas de cálculo. Seus olhares demorados sobre as chaves do cofre, suas perguntas disfarçadas de curiosidade sobre os contratos, sua insistência em querer saber prazos e valores de venda, não deixavam dúvidas. Ele estava medindo o terreno, esperando a brecha certa para reivindicar, para forçar, para tomar. E foi justamente nesse momento que decidi que não poderia esperar que ele desse o primeiro passo. Eu precisaria estar à frente, como sempre estive, mantendo a disciplina de preparar a estratégia antes que a batalha começasse. Foi então que procurei meu advogado, um homem que já havia me acompanhado em outros tempos e sabia ler o silêncio tanto quanto as palavras. Lembro-me bem da viagem até a cidade. O rancho ficava a mais de 2 horas do escritório, e nesse tempo a estrada se tornou o cenário de uma reflexão profunda. A poeira levantada pelos pneus, o vento entrando pelas frestas do carro, o cheiro seco do campo misturado ao calor me lembravam de que a vida não me oferecia descanso. Eu pensava no meu irmão, em como ele teria lidado com aquela situação. Conhecendo-o, teria sido direto, talvez duro, e já teria expulsado qualquer sombra de interesse do rancho. Mas eu sabia que meu caminho precisava ser outro. Eu não podia simplesmente cortar os laços de uma vez. Precisava ser cirúrgico, silencioso, preciso. Ao chegar ao escritório, o advogado me recebeu com a mesma postura sóbria de sempre. Suas paredes cobertas de livros, sua mesa organizada, sua voz calma, eram um contraponto à turbulência que eu carregava por dentro. Expliquei-lhe a situação sem rodeios. Meu filho havia retornado após anos de ausência, movido pela herança que recebi do meu irmão. Ele ouviu em silêncio, anotando em um caderno pequeno, e quando terminei apenas disse: "Precisamos proteger o senhor e precisamos proteger o rancho. Esse legado não pode ser tratado como moeda de ocasião." Concordei com a cabeça. Sabia que estava no caminho certo. Foi então que elaboramos o documento. Não seria apenas um testamento revisado, mas um conjunto de providências legais que garantiriam que o rancho, o gado e os 12 milhões permanecessem a salvo de mãos indevidas. Transferências estratégicas, cláusulas restritivas, nomeações de confiança. Cada linha escrita naquele papel era uma trincheira erguida contra a cobiça. Assinei as páginas com firmeza, sentindo que a caneta em minha mão pesava como uma arma carregada. Ao final, o advogado fechou a pasta, olhou para mim e disse: "Agora, senhor, ele pode tentar o que quiser. Não terá poder sobre nada." Voltei para o rancho com a pasta no banco do passageiro, como se carregasse um segredo que mudava o destino de tudo. Ao atravessar novamente a porteira, vi meu filho sentado na varanda, mexendo no celular. Levantou-se rápido quando me viu, com um sorriso ensaiado, perguntando como fora a viagem. Respondi apenas que resolvera assuntos antigos. Ele tentou sondar, quis detalhes, mas meu silêncio foi a única resposta. A tranquilidade com que guardei a pasta no meu escritório foi meu escudo. Ele não fazia ideia de que naquele momento a partida já havia sido virada, que o tabuleiro agora estava inclinado contra ele. Nos dias que se seguiram, percebi sua insistência aumentar. Talvez sentisse que eu me tornava mais inacessível, talvez sua ansiedade começasse a crescer. Continuava falando em projetos, em modernização, em como poderíamos transformar o rancho em algo maior. Em alguns momentos, chegava a se oferecer para assumir compromissos financeiros, como se quisesse me aliviar de responsabilidades. Eu o olhava em silêncio, já sabendo que todas aquelas propostas eram inúteis. O documento já havia mudado o jogo. Ele falava como quem acreditava estar construindo uma ponte, mas não percebia que o rio já havia sido desviado. Houve uma noite em especial em que percebi com mais clareza o impacto da decisão que tomei. Estávamos jantando e ele, em um tom quase confessional, disse que acreditava que a família precisava estar unida e que seria justo que todos partilhassem dos frutos deixados por meu irmão. Olhei para ele, mastiguei devagar e não respondi nada.
O silêncio que se estendeu entre nós foi mais pesado do que qualquer palavra. Ele tentou preencher o vazio com mais argumentos, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. Eu apenas terminei meu prato, levantei-me e fui para o quarto. Lá dentro, fechei a porta, sentei-me na cama e respirei fundo. Sabia que a guerra não havia terminado, mas tinha a certeza de que já estava protegido. Aquele documento não era apenas um registro legal. Era também um símbolo. Representava a minha recusa em permitir que a memória do meu irmão fosse usada como moeda barata. Representava a minha proteção contra a hipocrisia de um filho que só voltou quando o dinheiro se tornou atrativo. Mais do que isso, era a prova de que eu não precisava confrontá-lo diretamente, nem expulsá-lo com palavras duras. Bastava ter paciência e disciplina, porque no momento certo a verdade se revelaria. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas e o campo dormia em silêncio, senti que o rancho finalmente estava seguro. E mesmo que meu filho ainda não soubesse, a batalha já estava decidida. O documento, frio e impessoal, havia mudado o jogo para sempre. A tensão vinha se acumulando como nuvem de tempestade no horizonte. Meu filho, convencido de que sua presença constante no rancho era suficiente para cavar espaço, começou a agir com mais ousadia. Já não mascarava tanto seus interesses com palavras de afeto. Sua voz, antes cheia de discursos sobre saudade e reconciliação, agora se inclinava cada vez mais para o tom de quem acredita ter direito. Nas conversas ao redor da mesa, dizia que a família deveria pensar em conjunto. Insinuava que seria melhor organizar uma partilha justa, e certa vez chegou a afirmar que seria natural que ele assumisse os negócios dali para frente, já que eu, segundo ele, não deveria carregar sozinho tamanho peso. Eu o ouvi em silêncio, mantendo o mesmo semblante impassível, mas dentro de mim percebia a máscara finalmente se desfazendo. O teatro da hipocrisia dava lugar à exposição clara do que sempre estivera por trás. Ambição. Foi em uma tarde abafada, com o sol descendo devagar e tingindo o céu de tons avermelhados, que ele finalmente tentou o golpe mais direto. Entrou no meu escritório sem bater, como se o espaço já fosse seu, e colocou sobre a mesa uma proposta que parecia ter sido escrita às pressas, mas carregava um discurso pronto. Dizia que já havia conversado com possíveis compradores interessados em parte das terras, que conhecia investidores dispostos a injetar capital, e que só faltava minha assinatura para que tudo começasse a mudar. Falava com o entusiasmo de um homem que acredita ter vencido, como se estivesse diante de uma presa já rendida. Eu, sentado na cadeira pesada que fora de meu irmão, não movi um músculo. Deixei que ele falasse, que despejasse sua ansiedade em frases aceleradas, que exibisse cada detalhe de sua ambição. Quando terminou, esperou minha resposta com o olhar fixo, como se tivesse certeza de que eu cederia. Foi então que abri a gaveta da mesa, retirei a pasta que trouxera da cidade dias antes e coloquei diante dele. O barulho do couro contra a madeira foi seco, definitivo. Abri calmamente, revelando as páginas que já carregavam minha assinatura e o carimbo do cartório. Olhei nos olhos dele, firme, e disse com a voz baixa, mas cortante: tudo já está resolvido. O rancho, o gado, os investimentos. Cada detalhe está protegido. Você não tem poder sobre nada. Ele congelou. Sua expressão, antes confiante, desmoronou como muro mal construído. Pegou as páginas com mãos trêmulas, leu as cláusulas, e a cada linha parecia perder um pouco mais da postura. Lá estava escrito, em termos claros, que a administração do rancho não poderia ser transferida, que a herança não estava disponível para partilha, que eventuais herdeiros ausentes só teriam direito ao que eu, e apenas eu, determinasse em vida. Era um golpe mais devastador do que qualquer palavra poderia ser. Enquanto lia, seu rosto alternava entre incredulidade e raiva contida, mas eu apenas o observava, com a calma de quem já previra cada passo. Ele tentou argumentar. Disse que não era justo, que eu estava sendo duro demais, que família deveria compartilhar. Sua voz agora soava mais alta, trêmula, mas eu permaneci inabalável. Deixei-o falar, deixar escapar sua frustração, até que finalmente se calou. Então,
Incline-me para a frente e, sem elevar o tom, disse apenas: "Você me deixou sozinho quando eu mais precisava. Agora é tarde para querer dividir aquilo que não construiu. Meu irmão me confiou esse legado, e ele não será moeda de troca." O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Ele fechou a pasta com força, empurrou a cadeira para trás e levantou-se abruptamente, mas não teve coragem de me enfrentar com o olhar. Saiu do escritório sem dizer mais nada, e o som de seus passos ecoou pelo corredor como o de um homem derrotado. Fiquei ali, sentado, respirando fundo, sentindo que não havia vitória no que acontecera, mas havia justiça. Eu não havia levantado a voz, não havia precisado humilhá-lo. Apenas mostrei que a guerra que ele tentava travar já estava decidida antes mesmo de começar. Naquela noite, jantei sozinho. A cadeira em frente à minha estava vazia, e pela primeira vez, desde sua chegada, senti que a solidão era preferível à companhia forçada de quem carrega intenções ocultas. A lua iluminava o campo lá fora, e o vento trazia o cheiro de terra molhada que antecede a chuva. Fechei as janelas, sentei-me novamente no escritório e guardei a pasta no lugar de sempre. Ela não era apenas um conjunto de documentos. Era a materialização de uma decisão fria e estratégica que protegia não só os bens que herdei, mas também a memória do meu irmão. Eu sabia que o silêncio voltaria a reinar no rancho. Talvez meu filho ainda tentasse insistir, talvez buscasse novas formas de se aproximar, mas dentro de mim eu já não carregava dúvidas. A revelação fora feita e ela era incontestável. Ele podia bradar o quanto quisesse, mas diante do peso do documento, sua voz não passava de ruído. Eu havia vencido não pela força das palavras, mas pela disciplina da paciência. E naquela noite, enquanto o rancho repousava sob o manto da escuridão, senti que meu irmão, de onde estivesse, aprovaria a forma como conduzi tudo, sem explosões, sem espetáculo, apenas com a firmeza silenciosa que sempre marcou a nossa família. Os dias que se seguiram à revelação no escritório foram diferentes de todos os anteriores. O rancho, que até então havia se transformado em palco de movimentos sutis e tentativas veladas de tomada, voltou a respirar no ritmo que sempre foi seu, lento, firme, ancestral. O gado mugia como sempre, os peões seguiam seu trabalho sob o sol implacável, a terra continuava a responder ao ciclo das estações sem pressa de acompanhar as disputas humanas. Mas dentro da casa principal, uma mudança irreversível havia se instalado. Meu filho já não tinha a mesma presença expansiva. Seu andar pelo corredor não carregava mais o entusiasmo de quem acreditava estar no controle. Era o passo de alguém que compreendia ter perdido e que tentava digerir uma derrota silenciosa. Ele permanecia ali por alguns dias ainda, mas o ar ao seu redor já não se sustentava. Sentava-se à mesa comigo, mas suas frases eram curtas, fragmentadas, e os olhos já não encontravam os meus. O sorriso, antes ensaiado com tanta constância, agora não passava de uma sombra mal disfarçada. A cada refeição, eu o observava em silêncio, percebendo que o documento que lhe havia sido mostrado não era apenas uma barreira legal, mas também uma sentença moral. Não havia mais espaço para fingimentos. Ele sabia e eu sabia que a distância que nos separara durante todos aqueles anos não seria jamais vencida por palavras ditas em cima da hora ou por gestos apressados de reconciliação. O que havia sido quebrado não podia ser reconstruído. Uma manhã, ao sair para caminhar até o pasto, encontrei-o parado na varanda com as malas prontas. Seus olhos estavam vermelhos, talvez de raiva, talvez de frustração, talvez de um sentimento que nem ele mesmo sabia nomear. Disse apenas que voltaria para a cidade, que precisava cuidar da família. Eu assenti com a cabeça, sem demonstrar surpresa. Não havia necessidade de discursos, de despedidas elaboradas. Apenas respondi: "Cuide do que é seu, que eu cuidarei do que me foi confiado." Ele me olhou por alguns segundos como se esperasse algo mais, talvez um gesto de afeto, talvez uma palavra que lhe aliviasse o peso da derrota, mas eu não disse nada. Apenas o vi atravessar a porteira e desaparecer pela estrada de terra, levantando poeira no horizonte. Naquele instante, percebi que o rancho havia resistido
não só ao tempo, mas também às investidas da ambição. Ficara em pé, tal como meu irmão o havia deixado, sustentado pela disciplina e pela dignidade. A distância entre mim e meu filho, que durante anos já fora abismo, agora era oficializada. Ele não voltaria como antes, e se algum dia retornasse, não seria com a pretensão de tomar o que não lhe pertence. A linha havia sido traçada, definitiva, entre o passado e o presente. As semanas seguintes foram de reconstrução, mas não da casa ou das terras, que continuavam firmes, e sim de mim mesmo. Passei a caminhar pelo rancho com uma serenidade nova, como se tivesse finalmente compreendido que aquela herança não era um peso, mas uma oportunidade de recomeço. Visitei cada canto, observei cada animal, conversei com cada funcionário, e em todos os olhares percebi o mesmo respeito silencioso que se deposita em quem mantém a palavra e a postura. O documento guardado no escritório era a proteção jurídica, mas o que sustentava de verdade o rancho era a minha decisão de não permitir que a memória do meu irmão fosse usada como mercadoria. À noite, sentado na varanda, eu olhava para as estrelas espalhadas sobre o campo e sentia que, apesar da solidão, havia em mim uma paz rara. O silêncio já não me pesava como antes. Agora era um aliado, uma companhia que falava mais alto do que qualquer voz. Eu sabia que a distância com meu filho nunca mais seria cruzada, que os anos de ausência haviam se consolidado em uma parede intransponível. Mas também sabia que não havia falhado comigo mesmo, nem com o legado que me fora confiado. Mantivera-me firme, e às vezes, em certos momentos da vida, isso é tudo o que se pode exigir de um homem. O rancho ficou em pé. Eu fiquei em pé. A herança não foi saqueada. A memória do meu irmão não foi traída. E meu silêncio se revelou mais forte do que qualquer grito. O que restava dali em diante não era tristeza, mas uma dignidade calma, quase melancólica, que me acompanharia até o fim dos meus dias. E enquanto observava o campo adormecido sob a lua, percebi que, embora a estrada tivesse levado meu filho para longe de vez, ela também me havia deixado algo que ninguém poderia me tirar: a certeza de que, mesmo ferido por dentro, eu havia honrado meu nome, minha história e a confiança que me foi deixada.